acho que dessa vez desse painel aqui de peso, com a moderação do nosso professor Henri, nosso reitor da UFC, e com os demais aqui ilustres para a gente discutir e conversar um pouco sobre o currículo médico, que já faz parte do dia a dia dos painelistas aqui e que muitas vezes é difícil para a gente arranjar um tempo para poder estar discutindo o que está acontecendo, o que o futuro nos espera e estar aqui em contato aqui com a academia. Em conversas, eu me lembro que em conversas anteriores, até com o professor Manassés, a gente já exprimia o desejo de aproximação da Universidade Federal do Ceará, da nossa Faculdade de Medicina, com a academia. E a gente espera que tempos melhores possam vir para as universidades públicas, de forma que a gente possa abrigar lá dentro da Faculdade de Medicina a academia com toda a memória, para que a gente possa estar comentando nos nossos alunos e nos formandos e incutindo toda a história, por que passamos e como é que nós estamos nessa posição de tão grande destaque dentre, aliás, o Ceará como um todo, dentre na história da medicina e na formação da nossa força de trabalho, principalmente aqui no Ceará. Então isso daqui é importante. Eu queria, nessa ocasião, porque aqui nós estamos numa casa da história, então eu queria até iniciar essa parte aí do currículo fazendo um brevíssimo linha do tempo, esse quadro aqui com a linha do tempo, citando, e aqui em verde estão os marcos que a gente identifica de principais em relação a currículo, discussão de currículo médico. Então, lembrando ali em 1808, foi a fundação da primeira escola de medicina no país, que foi lá na Bahia. No mesmo ano foi a escola do Rio de Janeiro, né? E depois, se vocês notarem aqui, passando 80 anos, mais ou menos, aqui, depois dessa primeira formação, algumas alterações na formação aconteceram, como o estabelecimento do tempo de formação em medicina, a idade de ingresso de um aluno dentro em escola de medicina, mas a primeira grande reforma, por assim dizer, aqui que eu coloquei a reforma Saboia, que foi promovida então pelo nosso Visconde de Saboia, sobralense, e na época foi encarregado de fazer a primeira reforma de ensino superior. E aí se debruçou um pouco nisso, e ele, até como diretor na época, diretor da Escola de Medicina lá do Rio de Janeiro, que ele foi um dos diretores, então houve essa primeira reforma do ensino médico, aí já introduzindo algumas coisas, como atividades práticas, laboratórios que estavam começando a surgir aí. Aqui eu coloquei, nessa linha do tempo, a fundação da nossa Faculdade de Medicina em 1948 e a inauguração aqui depois do Hospital das Clínicas, que foi quando a nossa Faculdade de Medicina, todos sabem que ela iniciou lá numa casa do lado do Colégio do Jacques de Alencar, e aí nesse tempo as atividades eram muito teóricas e algumas práticas ocorriam na Santa Casa, em outros locais onde os médicos trabalhavam, né? E só quando chega lá em 1959, com a mudança para o campus do Porongabuçu, para um hospital lá, que aí se começou mesmo uma prática mais intensa durante a formação. E em 1962 se inicia o internato médico.
como a gente aí conhece. Em 1991, um grande projeto, que era um projeto institucional de avaliação do ensino médico. Então, mobilizou as escolas do Brasil todo. Nessa época, o nosso reitor era diretor lá da Faculdade de Medicina, quando começou, e essa grande discussão dura mais ou menos 10 anos, até que foram homologadas as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina. Essa aqui foi uma marca. Depois de 10 anos de discussão, envolvimento de quase todas as escolas, uma nova concepção pedagógica para o ensino. Então, em 2001, com a homologação, logo teve a mudança curricular, né, lá dentro da nossa faculdade, e que ainda hoje, alunos, esse currículo ainda está correndo. 14 anos depois, agora em 2014, novas diretrizes curriculares são lançadas, né, a mercê de toda a modificação que vinha tendo, e nós agora em 2018.1 mudamos um pouco este currículo. E aqui nessa linha vermelha eu coloco aqui o tempo que nós estamos convivendo com 2 currículos. Agora, eu trouxe isso aqui é uma pérola que a gente tem lá dentro em documentação da nossa faculdade. E aí eu coloquei, porque eu tinha certeza que vocês iam adorar uma coisa dessa. Porque, olhe, isso daqui é uma ata de, eu vou chegar aqui mais perto só para dizer, 15 dias do mês de maio de 48. Foi uma das primeiras, acho que uma da primeira, porque foi 12 de maio de 48, foi a nossa fundação. Esse daqui no dia 15 de maio. Esta ata, que vinha sendo assinada pelo professor João Batista Saraiva Leão. Então ele coloca aqui quem estava presente na reunião, fala algumas coisas, mas me permita só essa leitura sobre o programa, tá? Foram aprovados os programas já estudados pelo Conselho Técnico Administrativo de Anatomia Descritiva, Histologia e Embriologia, matérias lecionadas respectivamente pelo professor Saraiva Leão e Josa Magalhães. O presidente ressaltou a seguir a necessidade de cooperação da cadeira de anatomia, prontificando-se o professor Luiz Gonzaga da Silveira a dar as aulas sobre aparelhos digestivo e genital. O professor Josa Magalhães discorreu sobre a marcha das aulas de histologia, comunicou então aos seus colegas que o doutor Jurandir Picanço lecionará a parte referente às células e o professor Walter Cantídio aquela que diz respeito à pele. Dr. Newton Gonçalves falou sobre o desenvolvimento das aulas práticas de histologia e ficaram todos satisfeitos com a exposição. Interessante. Esse daqui é a primeira menção aí, assim, em ata da questão aí do currículo. Eu trago este ponto aqui, que foi o nosso currículo de 2001, que a Universidade Federal do Ceará, esse trabalho coordenado pelo professor Henri, professora Neile, professora Goretti, fizeram um trabalho magnífico, e esse daqui eu botei inovador e inspirador, porque de fato inspirou muitos projetos pedagógicos de muitos cursos de medicina aí pelo Brasil. Então, em 2001, teve um avanço muito grande, com uma estrutura modular integrada. Tinha um ciclo básico e profissional centrado no estudante, usando metodologias ativas, tudo isso aqui em 2001. ênfase em atividades práticas, já tinham módulos optativos, horário livre e um internato de 2 anos, modificado aí para 2 anos. O de 2018, pouco se modificou, porque a estrutura desse currículo era bom. Aperfeiçoamos algumas coisas. Manteve-se a estruturação do sistema modular,
centrado no aluno, com desenvolvimento de habilidades, com atitudes, competências. E o que a gente quis foi tornar um pouco mais flexível, com um núcleo livre, optativas, inserido na rede de saúde desde o primeiro semestre e mantendo um internato de 2 anos. Então, na nossa faculdade de medicina, esse retirado do sistema acadêmico, integrado acadêmico que nós temos registro de 3 currículos. Aqueles primeiros, nós não temos esse registro. Mas aqui nós temos esse, que era o anterior, a 2001, que aí ele tinha essa carga horária, o internato de 18 meses, e esses 2 é o que nós estamos convivendo agora. Apesar de toda essa modificação, daqueles primeiros relatos lá na ata da Faculdade de Medicina para o currículo que nós temos hoje, muita coisa mudou, muita coisa nova, tem metodologias e tudo. Mas se a gente pensar que a prática médica, por assim, não mudou. Essas aqui são fotos, aqui, vocês reconhecem? Professor Elias Salomão, está aqui, né? E este? Doutor Regis Jucá. Então eu coloquei aqui, está aqui, ó, o doutor Elias e o doutor Regis. E eu procurei fotos que eram, se você olhar, basicamente a mesma coisa. Então a nossa prática continua a mesma coisa. Mas, minha gente, e o que é que aconteceu no mundo? O mundo modificou muito. E aí, desde o século XVIII, com a primeira revolução industrial que saiu daquela produção de bens artesanal para a produção já mais em série, né? Então, a primeira revolução é marcada pela introdução da máquina e a máquina a vapor, com carvão. Depois passando pela segunda revolução industrial, que é a energia, o uso do petróleo, a indústria automobilística, que foi uma revolução no modo de vida da gente. A terceira revolução, essa nós todos vivemos, que é a revolução da informática, da comunicação, da era digital, né? Essa que nós estamos, e nós estamos entrando agora numa outra dimensão, numa outra revolução, que é a quarta revolução. E para isso eu queria colocar aqui, vou passar um filmezinho que eu acho que ele faz com que a gente passe a refletir. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócio dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos.
Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá com um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam uma prática evolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com o seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados dessa forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam a ideia de comer insetos. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano.
Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Bem-vindos! Esse vídeo, ele é interessante quando a gente volta, e ele foi feito em 2016, nós já estamos em 2019, verdade, né? Muitas dessas coisas que já estão aí, aqui na nossa porta, é a nossa convivência. Então, quando a gente coloca aqui, o avanço tecnológico na medicina tem sido imenso, células tronco, terapia gênica, plastinação, isso aqui nós fazemos lá na nossa faculdade, a plastinação de cadáver, né? Então não tem mais aquela questão de formalização, as peças todas plastificadas, plastinadas, transplantes, cirurgias robóticas, realidade virtual. Bom, tudo isso daqui não é mais assim do futuro. E aí, nesse vídeo, foi comentado tudo isso, que quando no início parece muito cara, logo rapidamente vai baixar. Então, o celular mesmo, que antes era um absurdo, hoje todo mundo tem, é acessível para todos. Então, o avanço da tecnologia torna o bem mais acessível, muito mais barato. E eu tenho um site muito interessante, que é esse Medical Futurist, né? Então aí estava colocando, quando eu estava vendo isso daqui, mas gente, e aí é no futuro, como é que nós vamos conviver? Então, eu coloquei, está aqui em inglês, mas são inserções médicas onde o médico poderia atuar, tem muito mais coisa. Eu coloquei aqui, muito interessante, olha, desenhador de órgãos em 3D, né? Nós já temos impressoras de 3D fazendo, como foi falado aí, construindo prédios. E na nossa faculdade, mesmo na anatomia, a impressão 3D, o reitor mesmo estava falando, para ajudar muito aos defeitos de face, né? E para recuperação. Então é uma coisa impressionante isso. E aí precisa do conhecimento médico e anatômico para poder fazer isso. Aí aqui, telecirurgia, especialista em criopreservação. Esse achei interessante. Desenhadores, terapeutas e desenhadores de realidade virtual. Sabe o que é isso? Você está numa enfermaria ali de cuidados dos paliativos, alguma coisa, você coloca esse óculos 3D e aí você se imagina num local que é aprazível para você. Serra de Guaramiranga, você está lá no hospital, não, você está aqui numa realidade de Serra de Guaramiranga. E aí o bem que aquilo dali faz para aquele doente. Entendeu? Esses daí são esses desenhadores dessa realidade virtual. Ali, planejadores, médicos e engenheiros com nanotecnologia. Isso para medicamentos, para, olha, uma infinidade de coisas advindas aí da nanotecnologia. Aqui, trabalhadores de sensores de saúde, né? Monitorando tudo. E isso precisa ter o conhecimento científico, conhecimento médico para fazer. Navegadores, com tanta informação, navegadores não, até de internet e de tudo para filtrar as informações que são importantes. Especialistas em gamificação, jogos para auxiliar o seu paciente a tomar a medicação no horário certo ou para fazer várias coisas. Esse último aqui, desenhadores de chat robôs que conversam com inteligência artificial. Ele conversa, ele faz a consulta, porque baseado na realidade
capacidade, na inteligência artificial. Ele vai fazendo as perguntas e nós, quando estamos atuando, nós fazemos baseado no raciocínio lógico. E esses robôs, eles vão ser capazes de atuar também nisso daí, né? Então, é interessante. Então, minha gente, qual o nosso desafio? Nós temos um desafio imenso. E neste quadro aqui, ele é muito interessante porque situa, nós recebemos os alunos, em geral, na idade de 18 anos. Então, ele já tem um conhecimento prévio grande. Ficamos aqui em torno de 6 anos. E eles vão ter uma vida média em torno de 40 anos na profissão. Hoje mesmo, houve a colação de grau de 120 futuros médicos. E eu ficava aqui olhando, esses vão estar no auge da carreira em 2040, 2050. Como será que está o mundo para esses? Será que o que eles se formaram aí, o que é que nós precisamos fazer para prover estes profissionais para um mundo que está cada vez mais rápido, evoluindo? Então, em linhas gerais, o que é que nós pensamos, ou como é que seriam as características desse currículo aí no futuro? Primeiro, centrado no aluno, né? Centrado no aluno, induzir que ele busque esse autoconhecimento, porque é impossível que a gente ensine tudo que a medicina, que os procedimentos têm. Então, ele tem que ser autossuficiente para buscar o professor como facilitador, integrar, diversificar os cenários de prática de onde ele pode estar inserido ali, oportunizar o uso de tecnologias, inserir 5 minutos, Valéria. Aí na comunidade, garantir esses espaços de reflexão, de crítica, flexibilizar o currículo, preparar para uma atuação globalizada, desenvolver essas competências. Então, os focos já foram falados. Quais são os focos do currículo para o futuro? São basicamente aqueles que a gente estava colocando aqui para vocês. E já tem escolas de ponta trabalhando nisso. Nós não podemos aqui formar os alunos do mesmo jeito, em série. Tem que ser diversificado, tem que ser trabalhado. E esse daqui de Stanford, eles têm vários currículos, várias formas de currículo. O currículo médico mesmo, um outro com aprofundamento em pesquisa, este daqui que vai mais para o mestrado, este que vai seguindo a biotecnologia, este outro lá para o doutorado. E o currículo precisa ser diversificado para esse mundo diferente que nós estamos. Eu tirei essa grupo que eu achei muito interessante deste cruzamento da tecnologia e daquelas coisas que nós, assim, classicamente entendemos. E, por último, finalizando, eu queria colocar aqui, embora a medicina seja sempre que a gente tem que trabalhar com arte, com ternura, com cuidado, com ética, nós precisamos também nos abrir para outras possibilidades. E eu acho bem apropriado isso aí. A vida é muito curta para a gente ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Obrigada, Valéria, que nos proporcionou uma viagem ao futuro. E nós tivemos aqui anteriormente uma viagem ao passado com o filho do Marcelo Gurgel, o André Gurgel. Parabéns, viu, Valéria?